Bom dia, sétimo ano, como vão vocês? Espero que bem, todos estejam todos se cuidando. O vídeo de hoje é uma continuidade aí sobre o nosso primeiro vídeo da semana retrasada, que é o vídeo sobre o Renascimento, né? A gente falou um pouquinho no primeiro vídeo sobre o que foi o Renascimento, quais foram os antecedentes, né, dessa tendência. Então a gente falou sobre o que era o humanismo, como que esse humanismo era em contraposição aí ao pensamento medieval, né, que era um pensamento teocêntrico, é um pensamento do teocentrismo, e como que a partir do momento em que o ser humano passa a ser aí, né, o grande alvo das análises, das pesquisas dos europeus, como que isso promove a Europa, né? E como que esses artistas, esses cientistas e essas pessoas estão buscando aí um resgate dos valores que os europeus tinham lá na antiguidade clássica, né? Eles querem voltar aí à glória dos tempos da Grécia e da Roma antiga e que, segundo eles, na Idade Média isso acabou. Pois bem, a gente falou no final do outro vídeo, né, que o Renascimento, a partir do momento em que ele se estabeleceu, ele se dividiu em duas frentes, né? E existiram dois aspectos da sociedade que vão expor muito como que essa mentalidade renascentista funciona: a ciência e a cultura. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o renascimento científico. Então, como que a ciência se desenvolveu e mostrou essa nova mentalidade europeia, tá? E no outro vídeo, no da semana que vem, a gente fala sobre o renascimento cultural. Pois bem, só para a gente se lembrar aqui então. O humanismo é aquela filosofia que traz o homem no centro de todas as coisas, né? O humanismo e o antropocentrismo são sinônimos, são a mesma coisa, você pode encontrar os dois por aí. Falam sobre essa valorização das capacidades humanas, das capacidades do homem, em contraposição aí àquela ideia de que o homem é dependente da vontade divina, que era a ideia medieval. Eu estou toda hora dando ênfase nessa diferença entre o que é um homem do Renascimento, entre o que é um ser humano que pensa de forma renascentista, em relação ao homem da Idade Média. Isso por quê? Porque essas duas frentes de pensamento elas vão conviver. Em boa parte do tempo elas vão inclusive entrar em conflito. A gente vai ver isso, né? Mas é interessante que você perceba que essas mudanças elas estão acontecendo, essas mudanças de pensamento. E isso vai gerar discussões. Pois bem, quando a gente fala sobre avanço científico, sobre a importância das ciências, né? A gente tem que voltar muito a esse período do século XIV, XV e XVI, porque esse período foi muito importante para o desenvolvimento das ciências. E foi importante por conta da mentalidade renascentista. Né? É como se eu dissesse para você que a ciência, a partir do século XIV, ela passa a ser uma ciência humanista. Né? A ciência da Idade Moderna ela quer se livrar dos valores e dos dogmas medievais. Né? Porque até então tudo o que existia era explicado pela vontade de Deus. E é isso que o ser humano está querendo se afastar. E eu volto a dizer também, já falei isso no outro vídeo, não é que o ser humano, que o homem do Renascimento está negando a existência de Deus. O Renascimento não é um movimento ateu, tá? Mas ele está dizendo o seguinte: Deus deu capacidade para que o homem descubra as coisas. E é isso que nós temos que descobrir. A gente tem que entender que o mundo mudou e a gente tem que avançar. Tá certo? A partir disso, pensando, né, com esse raciocínio, o que eu quero que você imagine? Que as descobertas científicas desse período, elas vão ter como base a observação e a experimentação. Tá? Não a ideia da ciência a partir do século XIV é a de comprovar aquilo que eu estou dizendo. Toda teoria científica até hoje, para que ela seja aceita pela comunidade, para que ela seja trabalhada e dita como verdade, para que eu dê aula sobre qualquer coisa de ciência para você dentro da escola, essa teoria tem que ser comprovada. Tá? Eu não posso só chegar e falar algo da minha cabeça que eu acho que é. Eu preciso comprovar a minha tese. Né? E essa característica de comprovação da tese é uma característica da ciência do Renascimento. Experimentar, testar, né? Fazer as descobertas científicas com maior precisão. Usar a matemática disso, né? Usar a matemática para a gente entender as coisas. Isso é um fator muito importante da ciência do Renascimento. O mais importante, o que a gente carrega até hoje. Então lembre-se sempre, a partir do momento em que as ciências vão se desenvolver, tá?
no Renascimento, elas vão se desenvolver com base na observação, na experimentação e na comprovação. Todas as teorias científicas, por mais absurdas que fossem para o Renascimento, o cientista, quando ele apresentava essa teoria, ele apresentava a prova. Entende? E isso é uma mudança muito grande em relação ao que se tinha até então. Porque não se duvida na Idade Média, e na Idade Moderna também não se duvida da existência de Deus. Não se duvida que ele sabe todas as coisas. Não precisa de comprovação, entende? Mas para a ciência precisa. E é isso que vai trazer alguns conflitos. Eu vou te dar um exemplo. Existe um cientista, tá, do século XV e meados do século XVI, ele nasceu na virada do XV para o XVI, chamado Nicolau Copérnico. Copérnico foi um matemático, foi um cientista que, ao longo dos seus estudos, se interessava muito por astronomia, pelo estudo das estrelas, dos astros, do Sol, dos planetas de uma maneira geral, né? É uma área que é estudada desde a antiguidade, mas que ela tem algumas verdades que eram absolutas até então, até porque é uma das mais difíceis de ser estudada, né? E Nicolau Copérnico, depois de vários anos de estudos, chegou a uma conclusão. A conclusão de Copérnico para ele, o Sol está no centro do universo e a Terra gira em torno do Sol. Né? Essa teoria é chamada de teoria heliocêntrica. E para a época, lá por volta de 1500 e pouquinho, que foi quando essa teoria foi apresentada para a comunidade de uma maneira geral, para aquela época, a teoria que vigorava desde a antiguidade e que, detalhe, era apoiada pela igreja, era a teoria do geocentrismo, tá? Que dizia que a Terra estava no centro do universo e que o Sol girava ao redor da Terra. Então a igreja, as pessoas, todo mundo acreditava na teoria geocêntrica. E vem esse cara, né? Chega para todo mundo e diz: gente, vocês estão há séculos errados. Vocês estão errados, os gregos estavam errados, a igreja está errada. É a Terra que gira em torno do Sol. E detalhe, eu posso provar. Porque olha aqui o meu cálculo matemático. Olha aqui as minhas observações. Olha aqui, eu experimentei, eu testei, eu fiz conta. Então eu estou provando aqui que é o Sol, né, que está no centro do universo, e a Terra gira em torno dele. Isso foi, na época, um grande escândalo. Isso quebrou as pernas da sociedade. Isso, as pessoas ficaram enlouquecidas. E essa que é a força das teorias renascentistas. Por isso que o Renascimento vai ser muito importante. Por quê? Porque quando a gente vai aí, né, quando a tecnologia se tornou algo a nosso favor e a gente foi comprovar, né, e esses estudos astronômicos continuaram a ser estudados, o que a gente viu? Que Copérnico está certo. Ele até falou do universo, a gente fala só do sistema solar. Mas no sistema solar, o Sol está no centro e os planetas giram ao redor dele. Então, Copérnico, lá no século XVI, acertou uma teoria que a ciência só veio a comprovar muitos anos depois. E que na época contrariava tudo que as pessoas acreditavam. Entendem? Como que isso é impactante, como que isso é forte? Olha como que a mentalidade do homem do Renascimento ela é para aquele momento à frente do tempo dele. Olha como que é algo novo. Olha como que isso choca as pessoas. Não foi só ele não. Copérnico é só um dos grandes exemplos aí, porque eu acho que é o exemplo mais forte que a gente tem disso. Mas existem outros científicos. No slide que veio junto com esse vídeo, que eu quero que você inclusive acompanhe junto com o vídeo, esqueci de falar isso, importante, né? Abra o slide e acompanhe junto. Eu coloquei aí mais 4 para vocês. Né? Eu coloquei Johannes Kepler, que foi também um estudante de astronomia que descobriu que as órbitas que os planetas fazem ao redor do Sol são órbitas elípticas, né? Então um formato mais oval, não são órbitas circulares como se acreditava. Eu coloquei Galileu Galilei, um dos mais importantes, que foi ele que inclusive confirmou a teoria de Copérnico, porque, né, Copérnico lançou a teoria, muita gente duvidou dele, ele teve que inclusive dar uma sambada ali para não se ferrar com a igreja, e chegou anos depois, vem Galileu e fala: não, mas aqui ele tá certo, estudei também, né? Galileu Galilei é o que descobriu a lei da gravidade, né? Formulou essa lei. Existem 2 médicos que eu coloquei para você, um deles é Paracelso, médico do século XVI,
que é o que descobre, né, um tratamento para a cura da sífilis, que era uma doença que atacava muitas pessoas na época utilizando mercúrio, né? Tem Miguel Servet, que é um médico também, que foi ele que entendeu o sistema circulatório, né? Essa questão do sangue ser bobeado do coração para as artérias e do sangue, né, vir das artérias para o coração e depois sair do coração e ir para as veias e ir para o resto do corpo. Tudo que você estuda sobre sistema circulatório. Esses caras perceberam isso como? Eles tiraram da cabeça deles? Não. Eles estudaram, eles experimentaram, eles testaram. Né? Da onde veio esse ânimo de testar e de fazer essas coisas? Da mentalidade humanista. O homem no centro de todas as coisas. O homem é capaz de tudo agora. E é isso que vai trazer esse grande avanço e esse grande balanço das estruturas da sociedade da época. Tá? Essas teorias, inclusive, vão ser aí, né, complexas. Nem sempre elas vão ser bem aceitas. Enfim, você pode estar se perguntando aí, mas como é que essas teorias chegaram a todo mundo? Todo mundo ficou sabendo, esses caras divulgaram isso como? Pois bem, neste período, tá, também vai surgir aí a primeira forma de imprensa, né? Não é a imprensa propriamente dita, mas existe a chamada prensa de tipos móveis. Eu coloquei no slide uma imagem do que é a máquina para você. Até então, todo livro era manuscrito. Né? Então existia aí a profissão do copiador. O escritor escrevia uma vez e o copiador fazia cópia, mas à mão, né? Com pena, tinta. E a partir do momento em que você tem essa prensa de tipos móveis, essa produção não precisa mais ser manuscrita. Ela começa a ser, né, como se fosse uma primeira máquina de escrever. Uma máquina de escrever bem rústica, bem diferente. Mas que facilita esse trabalho e faz essa produção se tornar mais rápida. Então, a partir disso, todas essas teorias científicas que esses caras vão escrever, que esses caras vão publicar, elas vão ter uma circulação um pouco mais rápida do que se elas fossem escritas só pelo cara, porque o cara escreve uma vez só, né? Agora não, elas podem ser copiadas mais rápido. E junto com isso, existe o surgimento das universidades, as universidades laicas, né? Ou seja, que não tem mais vínculo só com a religião. Porque até então, as universidades elas eram religiosas, elas eram de cunho religioso. Então toda a crença da Idade Média vai ser passada pelas universidades. Então eram os grandes religiosos que aprendiam a lei, que aprendiam as coisas da vida. E agora, com o surgimento das universidades que não têm vínculo com a igreja, que são universidades laicas, essas teorias começam a ganhar mais força. Essas teorias começam a aparecer mais para a sociedade, ou pelo menos para as pessoas mais letradas da sociedade, né? Então, nobres, grandes burgueses, que aprendem a ler, que discutem o mundo, eles já vão perceber isso também. E essas mudanças, então, é através da prensa de tipos móveis, que é a invenção de um cara chamado Gutenberg, né? Johannes Gutenberg, é a partir das invenções dele, dessa prensa, que essas teorias se espalham. Algumas pessoas ficam na dúvida de como que isso aconteceu. Pra gente terminar, e a Igreja Católica? E as autoridades da época? Vão só aceitar? Ah não, o cara chegou aqui fazendo conta e tudo bem? Não vão não. Há uma reação sistemática da igreja a essas novas ideias. Até porque essas ideias estão confrontando tudo aquilo que a igreja sempre disse, né? Então a igreja resgata um hábito que se tinha na Idade Média e volta à moda agora, que é a Inquisição, Tribunal do Santo Ofício. A gente falou sobre Inquisição no começo do ano, que era a perseguição às bruxas, aos hereges, né? A heresia é você promulgar alguma coisa, promover algo que é contrário aos desígnios de Deus. Isso é a heresia, o herege. É a pessoa que não segue Deus, né? E esses cientistas todos foram considerados hereges. Então há uma reação muito forte da burguesia, da Igreja Católica, perdão, a esses avanços científicos, tá? Então o Tribunal do Santo Ofício volta a agir, a Inquisição volta a agir, ela persegue, ela prende, né? Às vezes ela inclusive executa, né? Os renascentistas, a ideia desses renascentistas. Por que incomoda? Justamente porque esses caras querem comprovar. Então, é uma disputa de valores, é o que eu disse no começo desse vídeo, né? As ideias medieval e renascentistas, as ideias medieval e moderna de mundo, elas convivem no mesmo período, né? E aí, elas vão gerar conflito. Um desses conflitos é a Inquisição.
Só para você ter um exemplo, existe um famoso cientista e estudioso europeu do século XV chamado Giordano Bruno. Giordano Bruno, quando escreveu as suas teorias, eram teorias que não eram só científicas, elas eram um pouco religiosas também. Porque ele fala sobre a existência de Deus. E ele vai dizer que Deus não é um ser físico, que Deus não é um ser único, que Deus está em todas as coisas e que Deus é infinito. E que assim como Deus é infinito, o universo também é infinito. O universo não é finito, ele não tem um limite, tá certo? E ao longo do tempo em que ele estiver vivo, Giordano Bruno vai percorrer vários locais da Europa defendendo essas ideias. Isso chama a atenção da igreja, né? A igreja aciona a Inquisição, Giordano Bruno acaba preso e ele não nega as ideias, ele confronta a igreja. Ele passa 7 anos preso e durante esses 7 anos os padres chegam para ele e dizem: negue as suas ideias, negue aquilo que você está dizendo. E ele diz: não nego, não nego não, eu estou certo. Né? Eu estou certo sobre a infinitude das coisas. Pois bem, após 7 anos, Giordano Bruno é condenado aí por heresia e ele morre queimado na fogueira, em praça pública, para todo mundo ver, né, o poder aí que a igreja tem e que não se deve ir contra esses valores que a igreja ainda tem. Galileu Galilei, inventor da lei da gravidade, chegou a ser preso, né, por conta da teoria heliocêntrica. Você está falando aí que o Sol é o centro, a Terra gira em torno do Sol, só que aí na hora de ser preso, Galileu Galilei, para permanecer vivo, negou tudo que ele disse. Percebe a diferença? Então, a atuação da Inquisição vai ser aí o principal modo que a gente vê como que os renascentistas aí eram ou não eram aceitos. Tá bem? Vou parar esse vídeo por aqui. Você, se ficou alguma dúvida, tem o chat aí para me perguntar agora. E aí a gente volta no outro vídeo falando sobre renascimento cultural. Grande abraço.